Veja por que em breve você não poderá mais montar seu próprio PC. Para muitos, personalizar a experiência de computação é o mais próximo de marcos de independência boomer, como construir a própria casa. E se você quer uma máquina realmente de alto desempenho para tarefas especializadas como jogos ou renderização de vídeo, investir tempo, conhecimento e dinheiro para montar seu próprio hardware do zero muitas vezes é a melhor escolha, mesmo que acabe custando R$4.000. E a IA generativa está prestes a tirar isso de você. Isso mesmo, a mesma tecnologia que está gerando valor para os acionistas como nunca antes está prestes a ameaçar seus sonhos de montar PCs. A rápida expansão da nova indústria de IA gerou um choque de demanda, segundo economistas. O aumento súbito na demanda por diversos componentes, antes vistos como nicho, faz os preços dispararem. O efeito dominó é grande. Se você já quis montar seu próprio PC, especialmente um PC gamer de alto desempenho, provavelmente já ouviu as pessoas falando sobre placas de vídeo. Conhecidas de forma mais ampla como unidades de processamento gráfico, ou GPUs, elas fazem exatamente o que você imagina. Permitem que seu PC processe gráficos, ou seja, renderize animações, vídeos, imagens, modelagem 3D, tudo isso. No que diz respeito à saída visual, quanto melhor for a GPU, mais suave será a sua experiência visual com o seu novo PC. O problema é que os data centers de IA generativa também precisam dessas GPUs, e eles têm muito mais dinheiro por trás deles do que você. No curto prazo, a demanda por GPUs para IA deve aumentar o preço delas em 15 a 20%, o que é um aumento bem pesado. No entanto, com a guerra da IA sem dar sinais de desaceleração, essas projeções são bem otimistas. A GeForce RTX 5070 Ti da Nvidia foi lançada por um preço alto, mas padrão, de $749. Agora é vendida por quase $1.000. Empresas de IA elevaram tanto a demanda que a cadeia de suprimentos de PCs não acompanha. Investigação da PC Mag encontrou aumentos insanos também com a RTX 5080. Ela começou sendo vendida por $9,99 e agora, às vezes, chega a impressionantes $1.700. Esses são os preços absurdos que você pagará se conseguir encontrar uma, porque a fila é dominada por empresas de IA impulsionadas por investimentos constantes, e isso não diminui. A previsão mais otimista da Micron é que a atual escassez de componentes vitais não vai melhorar por pelo menos 2 anos, e isso é só com base na situação atual. A Micron não está exatamente conquistando fãs. Eles reduziram o negócio voltado para o mercado de consumo para focar nas vendas para a IA. E mesmo nesse setor, os pedidos estão tão atrasados que a empresa já declarou estar esgotada até 2026. Samsung e SK Hynix completam o trio das maiores fabricantes de componentes de computador. Eles tornaram a memória de alta largura de banda, ideal para centros de dados de IA, seu foco principal de fabricação. Falando em memória, as GPUs são só o começo do problema. Entra em cena o Rampocalipse, abreviação de memória de acesso aleatório. É basicamente a base da computação moderna, graças à sua capacidade de armazenar dados enquanto você está realmente usando eles. Considere-a como a memória de curto prazo do cérebro, acessando informações importantes sem recorrer ao armazenamento profundo. É o motivo pelo qual este vídeo pode rodar no seu computador, enquanto você também tem outras abas abertas. O ponto é, memória é rei, e os data centers de IA precisam de muita dela. Isso contribuiu para essa crise de memória contínua que começou em 2024 e continua forte até o início de 2026 também. Isso é um problema catastrófico para quem monta PCs, porque tecnicamente você pode ter um computador funcionando sem uma GPU dedicada, mas a RAM é absolutamente essencial. Ironicamente, ela já foi um dos componentes mais baratos ao montar um PC personalizado. Ela representava apenas cerca de 10% do custo total até meados de 2025. Agora, esse valor disparou para mais do que o dobro do preço original. Steve Mason é o gerente geral da CyberPower PC, uma empresa que monta PCs sob encomenda. Empresas como a dele estão na linha de frente para perceber como a IA afetou a cadeia de suprimentos e repassou custos aos consumidores. Nas palavras dele, estão sendo cotados custos cerca de 500% maiores do que eram há apenas alguns meses. Kelt Reeves e sua empresa de PCs personalizados, Falcon Northwest, estão sentindo uma pressão parecida, com alguns de seus modelos de alto padrão passando de cerca de US$ 5.800 para cerca de US$ 7.000. Ele afirmou: "Isso não é uma bolha criada pelo consumidor. Ninguém espera que seja um pico passageiro.
Como em qualquer questão econômica, lidamos com efeitos dominó e reações químicas rápidas. A demanda crescente por esses componentes na IA eleva o preço ao consumidor. Vendas em queda. As altas vendas de IA, combinadas com um mercado consumidor deprimido, estão levando empresas como Micron e Nvidia a acreditar que o futuro está na IA. Como resultado, eles estão reduzindo o foco no consumidor, diminuindo a oferta e elevando os preços para os montadores de PCs comuns. E só há um vencedor. As empresas que produzem chips de memória estão adorando isso. Segundo a International Data Corporation, as receitas da indústria de chips devem crescer 28%, gerando um lucro extra de $1 trilhão. A maioria dos especialistas não esperava que esses números fossem alcançados antes de 2030, mas aqui estamos nós, 4 anos adiantados em relação ao previsto. Com a euforia pelos chips de processamento e memória, os preços dos chips de memória flash NAND, usados para memória de longo prazo, também sobem. Em breve, mais sobre essa confusão. Segundo a TrendForce, consultoria de Taiwan, a demanda por chips de memória supera a oferta em mais de 10%, sendo ainda mais grave do que aparenta. A IA está gerando grande demanda por DRAM, memória dinâmica de acesso aleatório. A TrendForce prevê que os preços da DRAM podem subir impressionantes 40% no próximo trimestre. Mas por que a IA precisa de tanta memória? Vale a pena perguntar isso enquanto tentamos lidar com tanta insanidade. Modelos de IA generativa usam grandes volumes de dados que precisam ser armazenados e acessados o tempo todo. Sem tanta memória, esses sistemas não funcionariam. Segundo Sanchit Virgoja, CEO da Greyhound Research, a IA mudou a natureza da demanda. Sistemas de treinamento e inferência precisam de muita memória persistente, alta largura de banda e proximidade ao processamento. Reduzir isso compromete o desempenho. Isso indica que os problemas de fornecimento vão piorar com o crescimento da indústria de IA. Como os modelos precisam ser mais complexos para competir, os conjuntos de dados necessários também ficam maiores e mais complexos, colocando ainda mais pressão sobre o fornecimento de memória. Isso está causando problemas reais para a indústria de IA também, já que eles estão enfrentando o que os especialistas chamam de barreira da memória. Isso ocorre quando o desempenho é maior que o tamanho e a velocidade da memória. As empresas de chips provavelmente vão focar em construir novos chips para atender às demandas de IA, mais uma vez desviando recursos dos produtos para o consumidor. Algumas estimativas apontam que cerca de 40% da fabricação de RAM do mundo está dedicada a um único projeto de IA de apenas uma empresa, o projeto Stargate da OpenAI. Eles vão investir $500 bilhões em infraestrutura de IA nos Estados Unidos e precisarão de mais memória se isso se concretizar. O Lifehacker fez uma pesquisa mais aprofundada sobre os preços da RAM e os resultados são chocantes. A memória DDR5 Trident Z5 de 32 GB da G-Skill foi de $110 em agosto para $360 em dezembro. A versão de 64 GB disparou de $170 para $640. E a Hipjal cinto de 16 GB saltou de $46 para $105. E isso é só em dezembro de 2025. Os preços só pioraram desde então. Você terá sorte se achar memória RAM por menos de $100 agora, e depois que as placas de vídeo e a RAM ficaram inacessíveis, só piorou. Faria todo sentido que o boom da IA tornasse, em seguida, os SSDs, ou unidades de estado sólido, completamente inacessíveis para a pessoa comum. Para te dar uma explicação rápida, memória e armazenamento não são a mesma coisa em termos de computação. A RAM, que temos discutido na maior parte deste vídeo, é memória, que é um componente ativo e só funciona quando o computador está ligado. Os SSDs servem para armazenamento e preservam dados sem energia, ou ao serem removidos do computador. Para colocar em perspectiva, a RAM média de um notebook tem 4, 6 ou 8 GB. O SSD do seu notebook geralmente tem cerca de 500 GB. Agora, imagine sistemas de IA consumindo dados sem parar. Precisam de várias unidades para armazená-los, causando um choque de demanda. Os preços dos SSDs também. Veja o Lex-R NM790 SSD, $66 em outubro de 2025, $118 um mês depois. E então, $50. Isso, na verdade, está no lado mais baixo da inflação dos SSDs. Ao ver SSDs de maior capacidade, surge uma preocupação sobre o quão inacessíveis os componentes de PC podem ficar. A versão de 4 TB do Western Digital Black SN850X SSD vai te custar mais de $1.000 na Best Buy. Se achar um,
Na Newegg sai um pouco mais barato, mas ainda passa de 500. Os data centers de IA querem esse equipamento, então você provavelmente não conseguirá. Simples assim, existem quase 9.000 data centers de IA operando ao redor do mundo, um número que especialistas esperam triplicar até 2030. Isso explica todo o hardware sumindo. A cruel ironia é que cerca de 80% desses data centers são construídos em locais quentes ou frios demais para o hardware funcionar corretamente. Os data centers funcionam em uma faixa ideal de 18 a 27 graus Celsius. Dos 8.800 data centers em operação, 7.000 foram construídos em locais fora da zona ideal. Isso significa que eles nem estão operando com eficiência máxima, usando a tecnologia que poderia estar impulsionando sua experiência de jogo. Então, qual é o objetivo final aqui? Num mundo onde bilionários dominam o mercado de PCs e excluem gamers, resta apenas recorrer à nuvem. Embora Jeff Bezos tenha exagerado ao dizer que o futuro está totalmente na nuvem, nosso poder de computação pessoal deve continuar migrando para os data centers. Com o mundo cada vez mais digital, provedores de serviço terão mais controle sobre nossas ações. Não vamos comprar memória, apenas alugá-la, e se aumentarem o preço ou revogarem a assinatura, pouco podemos fazer. Há duas formas plausíveis de sair dessa. Uma é a regulamentação governamental da indústria de IA. Sejamos honestos, políticos não controlam quem financia suas campanhas. A outra opção seria o estouro total da bolha da IA. E se isso acontecer, pode derrubar toda a economia americana junto, graças a algumas apostas de visão curta. Agora, vá conferir o verdadeiro motivo pelo qual os preços da RAM estão disparando e piorando, ou assista a isto em vez disso.